Se você vai na academia, você sente que as pessoas lá ficam te observando? Essa sensação é mais comum do que parece e a gente vai falar sobre ela hoje. Meu nome é Teresa Miller, eu sou psicóloga especialista em transtornos alimentares. Essa sensação de ser o centro das atenções, principalmente em ambientes como academia, é mais comum do que parece. E pode sim ter a ver com casos de transtorno alimentar ou uma dificuldade em se relacionar com o próprio corpo e com a alimentação. Quem convive com transtornos alimentares pode ter uma distorção de imagem, ou seja, se vê maior ou menor do que realmente é, e pode fantasiar que as pessoas ao redor estão olhando não apenas por olhar para ela, mas para julgá-la. E existe um termo para isso que se chama hipervigilância corporal. Eu estou usando de exemplo o ambiente da academia, mas a gente podia estar falando de qualquer outro ambiente que envolva outras pessoas. Pessoas que não se sentem bem consigo mesmas, com o corpo, com a aparência, podem desenvolver essa sensação, sentindo que a todo momento elas estão sendo observadas, e não só observadas ao acaso, mas porque é como se elas fossem erradas, como se elas fossem muito inadequadas e elas não devessem estar ocupando aquele espaço. Existe uma lógica interna para isso, que é: se eu não consigo parar de olhar as minhas imperfeições, as outras pessoas também não vão parar de olhar as minhas imperfeições. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas está concentrada em si mesma, não em outras pessoas. Assim como você no ambiente da academia está preocupada com a tua aparência ou com a tua saúde ou como você tá naquele ambiente, as outras pessoas possivelmente também estão concentradas nelas. E isso faz com que elas possam olhar para você, não necessariamente com tom de julgamento, mas às vezes elas estão olhando e nem perceberam que estão olhando. E ainda mais no ambiente de academia, as pessoas que vão lá geralmente estão preocupadas com a própria saúde ou com a própria estética, e não com terceiros. E nessa distorção de imagem ou nessa percepção de que todos estão te observando, a gente não tá falando só de corpo, mas ao valor que você atribuiu ao teu corpo, à tua aparência. E esse valor pode ser muito negativo, principalmente se você tem um histórico de pessoas falando do teu corpo ou da tua alimentação em tom de crítica. E isso no ambiente da academia pode ser até muito angustiante, porque qualquer olhar direcionado a você ou até mesmo alguma risada na academia, você pode sentir que está sendo direcionada a você. E claro, a gente sabe que pessoas gordas podem ser muito julgadas em ambientes públicos e podem enfrentar diariamente olhares em tom de julgamento. E a gente não pode perder isso de vista. Mas, ao mesmo tempo, se isolar desses ambientes é também se limitar por conta da opinião e percepção de terceiros, e que muitas vezes podem olhar num primeiro momento para aquela pessoa com obesidade e depois não olharem mais. Mas se retirar de todas essas situações é injusto com você. A gente sabe que esse preconceito infelizmente existe, mas o problema não está em você, e sim nesse preconceito. Quanto mais você focar no porquê você está ali, no que você está fazendo, menos você vai olhar para os lados e mais você vai perceber o porquê que você está ali, o que te levou ali, e se conectar mais com as tuas sensações, com os teus motivos para fazer aquilo que você está fazendo. Então, se você estiver pensando que tá todo mundo te olhando, lembra que, como você, provavelmente as pessoas ali estão focadas nelas mesmas. Estão focadas nos seus próprios problemas, nas suas próprias emoções, no celular ou até mesmo no treino. Se você pensar que alguém tá rindo de você nesse ambiente, lembra que essa pessoa provavelmente não tá falando de você. Os olhares em casos de obesidade existem, a gente sabe que existe esse estigma, mas ele diminui conforme a pessoa frequenta aquele ambiente. E como eu falei, foca no que você está fazendo, no porquê que você tá ali, porque ninguém tem nada a ver com isso. Se você gostou do vídeo, já curte, comenta e compartilha. Um beijo e até a próxima!